Nesse vídeo nós vamos ver um pouco mais de detalhes sobre consistência eventual, um modelo de consistência que foge um pouco da nossa noção normal de funcionamento, mas que é muito importante no funcionamento das aplicações na web hoje em dia. Para falar de consistência eventual, acabou que eu achei recentemente esses quadrinhos desse personagem aí, o Imbatabla, personagem quadrinhos francês, que vocês vão ver que ele se encaixa muito bem no conceito que a gente vai falar hoje. Então a definição de consistência eventual é aquela consistência onde a ordem dos eventos pode variar de um observador para o outro, mas dado tempo suficiente, todas as réplicas vão convergir para o mesmo estado ao longo do tempo. Aqui é que entra o personagem, que em inglês eles traduziram ele por Invincible, é um personagem de um desenho chamado Pascal Juscelin, eu estou falando o nome dele certo, que vocês podem ver que ele é o tradicional francês, né, com a baguete sem embrulho embaixo do braço, e o principal desse quadrinho está nos dois quadros do meio aí. Então ele encontra com a velhinha que está com o gato em cima da árvore. Ela, você vai subir lá para pegar meu gato? Ele fala, não precisa. E aí no quadrinho do meio a gente vê ele abaixando e pegando o gato no quadrinho de baixo. Aí ele entrega o gato para a senhora, de repente a senhora percebe que tem dois gatos, e aí no quadrinho seguinte, que é o que está ligado com o quadrinho anterior, ela fala, mas espera aí, tem dois gatos. Ele fala, não, é só um problema de sincronia, olha de novo. E aí no quadrinho seguinte, já não tem mais o gato em cima da árvore, tudo voltou ao normal. Para mim foi bem adequado com a noção de consistência eventual, quer dizer, durante alguns quadrinhos a coisa ficou meio bagunçada, e depois tudo voltou a funcionar normalmente dentro da história. Para quem conhece os quadrinhos da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, o personagem do Louco também costumava ter umas sacadas dessas de fazer a história mudar porque ele interagia entre os quadrinhos. Bom, mas vamos voltando para o assunto aqui. Então, um exemplo de consistência eventual muito comum é o funcionamento das caches na web. Então, quando a gente tem um punhado de usuários acessando o conteúdo de um servidor, a gente tem várias caches envolvidas. Cada navegador tem a sua cache. A gente pode ter caches no meio da internet ou na rede próxima dos usuários ou na rede do provedor internet que atende aqueles usuários. E mais perto dos próprios servidores também a gente pode ter caches que a gente costuma chamar de cache de balanceamento de carga ou cache de proxy reverso. Todas essas caches, elas reagem à mudança de conteúdo de formas um pouco diferentes. Então a gente pode ter, num certo momento, um usuário vendo uma página e o outro usuário vendo uma página mais nova ou mais antiga do que o primeiro. E às vezes uma mudança demora para ser visível para todo mundo. Isso é um comportamento normal que a maior parte dos usuários nem percebe porque ele normalmente está ligado sempre nas mesmas caches. Esses problemas de consistência eventual eles se tornam mais importantes e mais complicados quando a gente tem uma dessas três características. Ou a gente tem mobilidade de clientes, ou a gente tem dados que vêm de várias fontes diferentes, ou quando a gente, por algum motivo, a gente combina visões de clientes diferentes. Então vamos ver um pouco de cada um deles. No caso de mobilidade, o problema é que se o cliente está sempre vendo a mesma réplica, tudo funciona bem. Mas se ele mudar de réplica durante a operação, pode ser que a outra réplica não esteja exatamente igual à outra que ele estava vendo. Então vamos considerar essa figura aqui, onde a gente tem um sistema distribuído funcionando para armazenamento da internet. E aí a gente tem um cliente que, num certo momento, está ligado numa das réplicas e fazendo operações de leitura e escrita. Num outro momento, ou porque o cliente ligou uma VPN, ou porque ele pegou um avião e foi para algum outro lugar, ele se encontra agora conectado numa outra réplica, num outro ponto da rede. E ele agora faz outras leituras e outras escritas. Nesse caso, o desafio é garantir que quando o cliente muda, mesmo ele tendo mudado de réplica, ele continua vendo tudo que ele tinha visto no ponto anterior quando ele estava trabalhando. Então, continuar com a mesma visão é um desafio para a consistência eventual. Em um outro vídeo, nós vamos ver vários modelos de consistência eventual que dão algumas garantias sobre essas formas diferentes de lidar com mobilidade de clientes. O segundo problema é quando a gente tem dados de várias fontes que têm que ser organizados para formar
uma página, formar uma informação. Então o problema aí é que cada dado pode ter um estado de consistência diferente, e aí na hora que você junta eles todos, você pode estar pegando dados de versões diferentes e pode demorar para que eles convirjam para a mesma situação. Um exemplo é citado nesse artigo, que foi publicado na conferência anual da Usenix em 2013. E foi publicado pelo pessoal do Facebook, discutindo como é que é a estrutura interna deles e como que eles lidavam com consistência. Então, o exemplo que eles dão é o seguinte: supõe que a Alice foi passear na ponte Golden Gate, em São Francisco, com o Bob. Tira uma foto, publica, aí a Cat vê a foto e coloca uma mensagem dizendo que ela também queria estar lá. O David vê o comentário da Cat e dá um ok, dizendo que ele também estava querendo estar lá e tal. Quando a gente tem uma página montada dessa forma, o Facebook tem um punhado de fontes de dados diferentes envolvidas. Então a gente tem aí dados de 4 usuários: a Alice, o Bob, a Cat e o David. A gente tem o dado do check-in, que junta exatamente essa informação de que a Alice estava com o Bob na ponte Golden Gate. Tem informação sobre a ponte Golden Gate e tem o comentário que a Cat fez e que o David deu um like. Tudo isso são elementos independentes que precisam ser unidos para colocar na página. E isso pode gerar inconsistências quando algumas dessas informações mudam ao longo do tempo. E o último caso é o caso de quando você tem muita réplica e essas réplicas precisam de sincronizar. Então, também usando um outro artigo do pessoal do Facebook, essa do SOSP de 2015, eles mostram como que é a estrutura de caches deles para o Facebook funcionar. Então o Facebook é organizado em regiões, com a maior parte dos sistemas em nuvem hoje. Então tem uma região da costa leste dos Estados Unidos, uma região da costa oeste, uma região para a Europa, agora costuma ter uma região para a América Latina e por aí vai. Então dentro de uma região dessas, existem servidores de bancos de dados que vão manter aquela informação de forma transacional e que vai manter os dados originais para cada informação daquelas. Tem um punhado de servidores web que vão interagir com os clientes e que vão montar as páginas que a gente vai ver no final das contas. Entre os dois, a gente tem caches que atendem esses servidores web e, como o artigo explica, o sistema de cache do Facebook é tão complicado que eles optaram por ter um segundo nível de cache, que eles chamam de cache raiz, que tem uma visão mais próxima do que está no banco de dados. Então a gente vê que qualquer informação visível numa página do Facebook pode estar copiada em vários lugares ao mesmo tempo. E para completar, cada região tem a mesma noção, o mesmo tipo de comportamento. Então, lidar com todas essas réplicas torna o problema mais complicado. Quando a gente tem alguma dessas situações, a gente pode ter o que o pessoal costuma chamar de anomalia de consistência eventual. Então, nesses casos, temporariamente os dados podem estar inconsistentes e podem gerar comportamentos inesperados. Por exemplo, eu posso ter pessoas usando as réplicas e conversando pelo telefone. Isso gera efeitos de anomalia, ou a gente pode ter questões onde a ordem dos eventos entre usuários é percebida de forma diferente. Os slides que a gente vai ver agora são da apresentação do autor, de um dos autores desse artigo que eu mencionei anteriormente, sobre Existential Consistency no Facebook. Como tem até um pouco da experiência pessoal do autor, eu preferi deixar os slides como eles estavam. Então ele mostra que a primeira anomalia da comunicação acontece quando o autor aqui do artigo publica no Facebook alguma coisa sobre um amigo dele, o Wyatt, e aí liga para ele e fala: olha, o Wyatt, eu publiquei um negócio no Facebook que te interessa ou é sobre você, você devia ir lá e verificar. E aí na hora que o Wyatt vai lá ler a timeline do amigo, ele não encontra aquele post. Ele só encontra posts mais antigos. Então tem um problema de consistência que foi gerado nesse caso por conta da comunicação externa para contar para o Wyatt que tinha um post novo sobre ele. Se o Wyatt estivesse vendo a página do amigo sem essa informação, ele ia ver que tinha um punhado de post e mais tarde ele ia ver o post novo. E não ia ter nenhum problema nisso. Mas como a gente tem um canal de comunicação externo, existe essa diferença. Isso acontece porque
no artigo do Tal, que é o artigo anterior que eu mencionei, eles descrevem um modelo onde a cache do Facebook ele tem um mestre e vários escravos. Então, o mestre, nesse caso, aí, digamos que ele está lá no Texas e tem outras cópias espalhadas pelos Estados Unidos. O autor desse artigo, o Raunan, está na costa oeste. E aí ele faz um post que é publicado na cópia mais próxima dele. Essa cópia vai atualizar o mestre e vai confirmar para o usuário lá que ele realmente publicou aquilo. Só que na hora que o Wyatt vai fazer o acesso, o Wyatt está na costa oeste, está na costa leste, e na hora que ele faz o acesso, ele ainda não viu a atualização que o mestre está tentando fazer agora das outras cópias, porque é consistência eventual. Então, nesse momento, ele está vendo posts antigos. As notificações ainda estão a caminho. Então, o pessoal do Facebook chama isso de uma janela de vulnerabilidade. É um tempo quando a visão em cada lugar pode ser diferente e isso pode causar essas anomalias. A outra anomalia é quando as visões dos usuários diferem. Então, nesse caso aí, era um exemplo que parece que é real mesmo, mas pode ter sido montado para a conferência. Então, na conferência do SOSP, foi publicado lá uma promoção dizendo que o primeiro que comentasse esse post ia ganhar um óculos, né, um aparelho de realidade virtual. Então, o Raunan Lu viu essa mensagem e falou para ela assim, opa, beleza, publiquei, ganhei o óculos. Só que aí na hora que ele recarrega a página, ele vê que não. Foi o Wyatt, o mesmo amigo dele lá, que tinha publicado antes dele e ele não tinha visto ainda. Então ele ficou lá triste porque ele perdeu o óculos, né? Porque a visão dele, ele achou que ele era o primeiro, mas na verdade o outro tinha sido o primeiro. E nesse caso não é o mesmo evento anterior, porque não é um mestre que estava sendo atualizado para um e depois para o outro. É porque os dois tinham visões diferentes, todos os dois viram o post sem ninguém responder, só que o White respondeu primeiro. Então ele ganhou o óculos. Então esse caso em particular, ele é gerado quando a gente tem conflito de escrita. Então, o Raunan e o Wyatt publicaram respondendo ao evento de o primeiro que publicar vai ganhar. Então, o evento o primeiro publicar vai ganhar o evento A, e o Raunan e o Wyatt responderam em momentos diferentes. Só que o Raunan, né, quando ele respondeu, ele achou que ele era o primeiro. E enquanto não chegasse a atualização dizendo que o Wyatt respondeu, ele poderia estar nesse ponto E aí da figura, onde ele lê a timeline e acha que ele ganhou. Mas na verdade, para os outros, o Wyatt é que respondeu primeiro. Então, quando isso acontece, esses conflitos têm que ser resolvidos. E as formas de resolver variam. Então, eu posso ter uma aplicação de consistência eventual onde todas as operações são comutativas, quer dizer, a ordem entre elas não importa. Por exemplo, incrementar contadores. Se o objetivo é só ir incrementando um contador, incrementar por 2 e depois por 3, o efeito final vai ser igual a implementar por 3 e depois por 2. Mas é muito raro você ter operações que não importa a ordem. Então você tem que resolver alguma outra forma de lidar com os conflitos. Uma forma é colocar a ordem total. Então a gente já viu em um outro vídeo a solução de Total Order Broadcast, por exemplo, que garante que todo mundo vê as coisas na mesma ordem. Só que a gente já viu que isso é muito complicado de fazer. E viola a ideia exatamente de ter uma coisa mais simples que a consistência eventual. Então as soluções mais usadas normalmente são sinalizar para o usuário, então fala, olha, tem alguma coisa errada. É o que o Dropbox faz, por exemplo. Então no Dropbox, se duas pessoas atualizam um arquivo em paralelo e não tem como juntar as atualizações, ele gera uma cópia de conflito. Ele diz, olha, tem essa versão do arquivo e tem essa outra versão do arquivo porque deu problema. E o usuário se vira para resolver o que ele vai fazer. A outra forma é resolver baseado na semântica da aplicação. Para o Facebook determinou uma forma de resolver aquele conflito dos dois usuários respondendo a promoção para ganhar o óculos. Então, são formas diferentes de resolver. E essas duas estão ligadas com consistência eventual. Uma outra forma ainda
é desfazer tudo e começar de novo. Tem sistemas que funcionam dessa forma. Na hora que eles veem que houve um conflito, eles param tudo, dão um sinal de erro para os dois usuários que tiveram conflito, volta para o estado anterior e começa novamente. Obviamente isso não seria a solução para o Facebook, mas existem sistemas, por exemplo, alguns sistemas de arquivo que trabalham dessa forma. Então, essas são várias informações importantes com relação à consistência eventual. Um pouco sobre o que a gente espera dela, quando que ela se comporta de uma forma que pode ser um pouco diferente do que a gente espera, e como que a gente lida com os conflitos que podem acontecer em consistência eventual. Em outros vídeos a gente vai ver mais sobre modelos específicos para clientes trabalhando dentro de consistência eventual.